A chacina ocorrida em São Paulo esta semana e que tem como principal suspeito um adolescente de 13 anos, chama a atenção para a violência envolvendo menores. Ao vivo, a gente fala com a repórter Karina Araújo. Boa noite, Karina. Quando um comportamento agressivo pode indicar possíveis atitudes violentas? Boa noite, Mila. Boa noite para você. Boa noite também a todos. Eu vou fazer essa pergunta ao psiquiatra Luiz Fernando Pedroso, que está aqui ao meu lado. Boa noite, doutor Luiz. Boa noite. É possível que um comportamento agressivo de adolescentes indique que ele vai ter uma atitude violenta? Ele pode ter uma atitude violenta, mesmo sem ter um comportamento agressivo antes, mas jamais assim do nada. Quer dizer, uma tragédia como essa e outras semelhantes não acontecem de uma hora para outra. Não é essa história assim de que a criança ou o adolescente era normal e de repente surtou. Não. Geralmente, muito frequentemente, ele já vem dando sinais anteriores de distúrbios, de desequilíbrios, de comportamentos estranhos, retraimentos, condutas bizarras, etc. Geralmente a família não percebe. Pois é exatamente esse o ponto, né? Como é que a família, a escola também, os vizinhos, enfim, as pessoas que convivem com esses adolescentes podem perceber que há uma mudança de comportamento? Repare, a mudança ela é visível. Eu estava falando que as pessoas não percebem porque a gente tende a negar as alterações comportamentais, principalmente de pessoas vinculadas a gente emocionalmente, socialmente. É natural que a gente leve um tempo para aceitar isso aí, mas os comportamentos estão presentes. Quando a gente vai ver retroativamente esse tipo de tragédia, vai descobrindo várias alterações de conduta antes. Essas tragédias acontecem porque as providências não foram tomadas antes. Que tipo de providências podem ser adotadas? Por exemplo, uma consulta, uma terapia para a criança? Esse é o começo. Toda vez que a gente vê que uma criança, que a nossa criança não está bem, que está sofrendo, que está ficando estranha, que está com comportamentos inadequados ou não esperados ou fora do padrão da família, na dúvida, convém consultar um especialista. Esse caso tem chamado muita atenção pelo fato de ser um adolescente de 13 anos e também tem chamado a atenção o fato da polícia ter precipitado, digamos assim, um resultado sem que todas as provas, sem que todo o inquérito tenha sido feito. O senhor acredita que o garoto possa ter realmente cometido esse crime? Eu não tenho nenhuma capacidade para avaliar a atuação da polícia, né? O que eu posso dizer é o seguinte: em a polícia confirmando que foi ele, essas coisas acontecem. A gente tem dificuldade de admitir que a loucura existe e que a loucura mata, e mata muito mais do que a gente pode imaginar. Nem sempre dessa forma explícita, mas ela mata de intoxicações por drogas, ela mata por acidentes vários, inclusive de trânsito, de formas muitas vezes dissimuladas, e que quando a gente conhece o caso, a gente vê que por trás disso há uma doença mental grave. Doutor Luiz, em dezembro de 2012, o garoto teria uma história, compartilhado uma chacina semelhante que aconteceu nos Estados Unidos. Isso seria um indício possível? Pode ser que sim, pode ser que não, porque garotos falam coisas assustadoras e que na maioria das vezes não são mais do que meras palavras. Garotos às vezes têm fantasias peculiares, estranhas e que nada mais são do que fantasias. O que faz a gente identificar patologias são mais coisas como dificuldade de relacionamento social, isolamento excessivo, apatia, indiferença. Por exemplo, no que chama a atenção no comportamento desse garoto, a dar crédito para o que a família falou, é que ele teria, após a chacina, saído de casa, dirigiu o carro, dormiu no carro, foi para a escola, numa indiferença psicótica típica, né? Então a gente às vezes acha que um garoto indiferente ou apático ele é bonzinho porque ele não dá trabalho, mas ele pode estar profundamente surtado. Como é que os pais podem se aproximar dessas crianças que estão com esse tipo de comportamento?
Olha, uma novidade nessa ocorrência é que até agora ninguém associou isso com drogas, porque a gente atualmente pegou uma certa mania, um certo modismo de achar que qualquer conduta extravagante ou bizarra está associada a drogas e não à loucura, quando na verdade o inverso é muito mais frequente, né? Mas, como estava dizendo, se a gente vê que o filho da gente está sofrendo ou não está com o comportamento esperado, na dúvida a gente tem que consultar um especialista. Ok, doutor Luiz, muito obrigada, viu, pela participação aqui no Arauto Notícias. Mila. Obrigada, Karine, e obrigada, doutor Luiz.